Meus pais faltaram ao meu casamento, porque me casei antes da minha irmã perfeita. Agora, as imagens de família perfeita estão finalmente desmoronando. Depois de estarmos juntos por 4 anos, eu, com 32 anos, me casei há 8 meses, exceto minha irmã Marlene, de 30 anos, e meus pais, todos foram ao casamento. A decisão dos meus pais de faltar ao evento foi surpreendente, mas não fiquei muito chocada com a ausência da minha irmã, porque nunca nos demos bem. No entanto, considerando nosso passado, eu deveria ter previsto isso. Vou dar algumas informações sobre a dinâmica de nossa família. Não posso culpar completamente meus pais por constantemente favorecerem minha irmã em vez de mim. Ao longo de sua vida, ela tem sido excepcionalmente boa em quase tudo. Ela era o centro das atenções em cada lugar que visitava. Assim que aprendeu a andar, ganhou todos os concursos de soletração, feiras de ciências e shows de talentos no ensino fundamental. Presidente de classe, oradora da turma e rainha do baile eram todos a mesma coisa no ensino médio. Esbelta e atraente o suficiente, ela começou a modelar enquanto estava na faculdade, antes de se concentrar em seu diploma em administração de empresas. Ela conseguiu seu primeiro emprego de modelo durante seu segundo ano e ainda me lembro disso. Para comemorar, meus pais convidaram todos os membros da nossa família e seus amigos para uma festa luxuosa. Sua primeira foto profissional foi emoldurada e pendurada em nossa sala de estar, onde permanece até hoje, diretamente acima da lareira. No mesmo ano, recebi meu diploma em ciência da computação. Eles apenas murmuraram bem feito e voltaram a organizar a próxima sessão de fotos de Marley. Ela subiu imediatamente na hierarquia corporativa, depois de se formar e conseguir um emprego em uma empresa proeminente. Ela já tem um escritório de canto e um carro da empresa aos 30 anos, tornando-a uma executiva sênior. Enquanto isso, eu trabalho para uma respeitável empresa de informática como desenvolvedora de software de nível médio. Embora eu esteja satisfeita com o meu trabalho e seja uma profissão decente, não é o tipo de emprego que faz os pais se gabarem na frente da família. Além disso, sou mais alta e tenho um tipo físico diferente da minha irmã. Minha mãe fez comentários grosseiros sobre minha aparência. Me inscreveu em aulas de ginástica, que eu não queria frequentar, e me colocou em dietas o tempo todo quando eu estava crescendo. Ela dizia: Marley nunca luta com o peso, ou você poderia parecer tão legal quanto sua irmã se esforçasse um pouco mais. Mesmo que eu tenha aprendido a ignorar essas observações no ensino médio, elas tiveram um impacto. Ao longo dos anos, aceitei essas distinções. Finalmente, aceitei o fato de que meus pais nunca tiveram tanto prazer em minhas realizações quanto tiveram nas de Marley. Essa foi a minha opção. Tentei obter a aprovação deles por anos, frequentando as aulas que eles recomendaram, participando dos clubes que eles incentivaram e até tentei modelar por um curto período, um fracasso que minha irmã nunca me deixa esquecer. No entanto, nada foi suficiente. Eu era apenas a segunda filha, e eles eram completamente apaixonados pelas conquistas da minha irmã. Desisti de tentar impressioná-los em algum momento dos meus 20 e poucos anos. Concentrei-me em criar minha própria vida, crescendo profissionalmente em meus próprios termos e formando laços com indivíduos que me respeitavam por quem eu sou. Para ser honesta, as coisas melhoraram depois disso. Sabendo que meus pais estavam constantemente preocupados em manter as aparências, mantive minhas interações com eles superficiais para evitar conflitos. Durante nossos jantares obrigatórios, de Natal e reuniões familiares esporádicas, eu acenava e sorria, enquanto eles elogiavam o trabalho mais recente, o amante ou o local de férias de Marley. Como eles tinham Marley para idolatrar, não pareciam notar meu distanciamento emocional. Então, em uma conferência de informática, encontrei meu marido por meio de um amigo em comum. Ele me notou, realmente me viu. Ao contrário da minha família, ele gostava do meu senso de humor seco, minha capacidade de programar e, sim, até do meu tipo físico desde o início. Ele nunca disse que eu deveria mudar ou fazer comparações com outras pessoas. Ele me pediu em casamento, depois de 4 anos de namoro, quando estávamos sozinhos em casa, comendo comida para viagem e assistindo nossa TV favorita ao fundo. Foi perfeito, naturalmente. Eu disse aos meus pais que estava noiva no ano passado. Minha primeira pista deveria ter sido a resposta deles. Não houve parabéns, apenas silêncio. Minha mãe então questionou se eu tinha certeza de que queria me casar tão rápido e recomendou que eu melhorasse minha forma física antes do casamento. Meu pai não falou muito. Durante a festa de noivado, meu marido notou a reação estranha deles, que eu estava muito ansiosa para compreender totalmente na época. Eles ficaram cochichando ao telefone da minha mãe em um canto durante a maior parte da noite. Meu marido então me informou que os tinha ouvido conversando com Marley ao telefone, que estava claramente chorando. Eles estavam falando sobre como esse não era o plano e como nunca esperaram que o Rebecca se casasse primeiro, de acordo com o que ele ouviu vagamente. Houve alguns contratempos durante o processo de planejamento do casamento.
Apesar de nem estar noiva na época, minha mãe já havia criado muitos painéis de casamento no Pinterest para Marlene e não estava interessada em me ajudar a escolher um vestido ou local. Minha mãe simplesmente comentou que era prático e adequado para o meu tipo físico, quando escolhi meu vestido, um vestido alinhado simples, mas requintado, que me fez sentir linda. Minha futura sogra, que me tratava como uma filha, que nunca teve, e eu acabamos trabalhando juntas na maioria dos preparativos. Revisei cuidadosamente e verifiquei a lista de convidados com meu marido, para garantir que ninguém fosse esquecido, antes de enviar convites eletrônicos e em papel. Tenho certeza de que meus pais receberam os deles, porque os convites eletrônicos incluíam recibos de leitura. Liguei, mandei mensagens de texto e e-mail várias vezes, depois de perceber que eles não haviam confirmado presença. Eu não podia gastar muita energia me preocupando com isso, porque estava muito ocupada me preparando para o casamento. Meus sogros foram incrivelmente prestativos, oferecendo ajuda com tudo, desde mapas de assentos até arranjos florais, até mesmo no lindo chá de panela, organizado pela irmã do meu marido. A ausência dolorosamente óbvia da minha própria família nunca foi mencionada. Mesmo que meus pais não estivessem lá, o dia do casamento em si foi lindo. Realizamos uma celebração descontraída à tarde, após o casamento pela manhã, em um jardim. Todos estavam certos, quando disseram que parecíamos tão felizes e apaixonados. Mas houve momentos em que a ausência deles pareceu uma angústia física, como quando vi os assentos da primeira fila vazios ou na dança pai-filha, da qual não pude participar. Procurei respostas após a lua de mel e o casamento. Quando finalmente consegui falar com eles ao telefone, eles disseram que estavam profundamente magoados porque nunca receberam um convite formal. Minha mãe então começou um longo discurso sobre o quão descuidada eu era, como ela sempre quis ajudar a organizar os casamentos de sua filha, e como ela não conseguia compreender por que eu os deixaria de fora de uma ocasião tão importante. Fiquei perplexa com isso, pois tinha certeza de que havíamos dado a eles os dois tipos de convites. Durante a ligação, verifiquei que realmente os tínhamos enviado, consultando nossos registros. Até mesmo a entrega dos convites físicos foi confirmada. Não os confrontei sobre suas tentativas de me manipular. Apenas disse que sentia muito pelo erro e desliguei. Mais tarde, meu marido levantou uma série de incidentes que demonstraram suas verdadeiras intenções, como a forma como pareceram surpresos, em vez de alegres, quando contamos que estávamos noivos, ou a forma como continuaram inventando desculpas para não ajudar com o planejamento do casamento. Ele não havia levantado essas descobertas antes, porque não queria aumentar minha ansiedade durante o processo de planejamento do casamento, mas, em retrospecto, o padrão era claro. A ideia de que eu, a filha menos bem-sucedida, estava me casando antes de sua amada Marlene era demais para eles suportarem. O comportamento deles simplesmente serviu para validar o que eu sempre suspeitei, mas resisti. Que eu nunca seria capaz de competir com minha irmã aos olhos deles. O mais deprimente foi perceber que, até mesmo o dia do meu casamento, que deveria ter sido uma celebração de amor e novos começos, se transformou em mais uma frente em sua guerra sem fim para preservar sua imagem familiar ideal, com Marlene no centro. Marlene recentemente ficou noiva de alguém com quem está namorando há um ano. De acordo com familiares com quem conversei em conversas em grupo da família das quais não participo, meus pais expressam abertamente sua empolgação em organizar um casamento elaborado para ela. Eles já estão se gabando de garantir locais sofisticados e vestidos de luxo, e minha mãe está levando Marlene para provas.